Olá a todos. Dando continuidade a uma série de apresentações que tem nesse canal e que eu procurei colocar um pouco a respeito da questão da busca pelo sentido, trouxe um pouco da filosofia do Viktor Frankl, que foi importante para mim e foi um dos aspectos que eu cheguei a estudar ao longo da minha formação. Eu escolhi trazer hoje, né, retomando esse tema da questão existencial, um livro bastante interessante que chegou às minhas mãos. É um livro antigo, eu não sei nem dizer se ele ainda está sendo vendido em publicações novas ou se ele só pode ser encontrado em sebo, porque ele até é um livro relativamente antigo, né? Mas eu gostei muito da forma como ele coloca a discussão intelectual do ponto de vista da existência de Deus, né? E o link que a existência de Deus tem com a questão do sentido existencial, né? Resgatando um pouco aspectos que nós vimos e que podem ser revistos aí no canal a respeito da filosofia de Viktor Frankl, né? E trazendo um pouco aspectos relacionados ao próprio cristianismo, uma vez que esse autor é um autor cristão. E é interessante notar que esse livro, né, esse autor, o Ravi Zacharias, ele na verdade é um indiano que se mudou para o Canadá e ele se tornou então um pregador da palavra de Deus no contexto do cristianismo, né? E eu acho bastante interessante um aspecto que ele traz. E ele discutiu e fez muitas palestras em universidades, inclusive, e o que ele traz é a possibilidade que mesmo num nível intelectual ou de cunho lógico, é possível trazer a conclusão da existência de Deus, da necessidade do homem viver com Deus, mesmo em círculos intelectuais, né? E ele chama muita atenção por isso, né? Chamou a atenção de muitas pessoas, e a ideia é trazer um pouco desse livro. Hoje eu vou trazer alguns elementos dele, não o livro como um todo, e eventualmente pretendo planejar algumas outras aulas nesse canal que tragam outros capítulos desse livro. Mas a questão desse momento é discutir por que nós vivemos numa sociedade hoje em dia tão sem sentido, né? Onde que está o sentido de viver na sociedade que nós vivemos hoje? E nós vamos trazer um pouco aqui a partir da visão do Ravi Zacharias. Eu gostaria também de aproveitar e convidar para quem tiver interesse e se inscrever aí no canal e dar o like e comentar o que tiver para acrescentar com relação a essa apresentação. Bom, Ravi Zacharias começa o seu livro trazendo a falta de sentido que existe, na verdade, no mundo atual. E é interessante notar que esse livro é um livro de 1994, ele não é um livro tão recente assim. É de um período que eu era adolescente. E naquele período, talvez, nós não discutíamos tanto essa questão da falta de sentido como discutimos hoje de uma forma mais generalizada. Muito porque a crise que nós estamos vivendo e que colocou as pessoas em distanciamento social e em dúvida com relação ao futuro, chacoalhou de uma forma bastante marcante o porquê nós vivemos, né? E especialmente porque tem havido muitas mortes e perdas de familiares, e aí são questões que aparecem justamente nos momentos de crise. Mas mesmo na década de 90, em que talvez nós vivêssemos um auge da ideia de que estaríamos no momento de paz do mundo, o Muro de Berlim tinha recentemente sido destruído, tinha havido a unificação da Alemanha, a ideia de que o comunismo tinha acabado, então tudo isso reinava naquele momento da década de 90. A ideia de que a gente teria uma paz e uma prosperidade internacional, global, a partir daquele momento, né? E é interessante notar que se nós observarmos o que aconteceu ao longo da história depois disso, não foi o que nós vimos, né? E aquele momento ele também vinha, de certo modo, coroando toda uma onda de liberdade, de libertação que foi sendo produzida ao longo do século XX por conta de ideias e de pensadores logo imediatamente anteriores a partir do Iluminismo. Então, para a gente entender de fato essa perda de sentido, nós temos que nos situar na história. E o que o Ravi coloca, né? Ele coloca que as músicas desse tempo, da década de 90, elas mostravam um coração angustiado. Então, as músicas populares mesmo, que as pessoas gostavam de ouvir, elas buscavam um aspecto melancólico. E mesmo se nós observarmos a tendência da música ali, a partir do período romântico, na música clássica, por exemplo, é sempre uma busca de um sentido emocional, de vivenciar uma dor, uma perda, uma falta de posição na existência, né? Uma angústia, né? E mesmo nos escritores
ali do século XIX em diante, o que nós vemos é isso. Então, é uma sensação na sociedade de que ela perdeu seu sentido. E o Ravi começa a mostrar que isso tem uma forte relação com o despregamento que as pessoas começaram a ter a partir desse período, né, em particular a partir do século XVIII, XIX, principalmente depois do século XX, a perda de enraizamento com as suas raízes judaico-cristãs, com as suas raízes espirituais que essa sociedade ocidental tinha até então, né? Então ele vai mostrar isso. Ele mostra primeiro a dor que aparece nas músicas dessa sociedade mais moderna e que continua aparecendo até hoje. E por outro lado, o lado do acadêmico que vai discutir a perda de sentido, que vai discutir a sociedade que nós vivemos, sempre escondendo seu conflito existencial por trás de uma fachada de autossegurança do tipo superamos o mito, ou seja, enquanto o universo acadêmico estava destruindo o mito espiritual com as ideias iluministas e o seu progresso ao longo da história, a sociedade em si mesma, as pessoas, cada vez aumentavam mais o seu clamor pelo alívio daquela angústia que elas sentem no seu coração. E aí Ravi coloca isso. Então, o que está acontecendo? Porque se superamos o mito e viramos um homem melhor, por que as pessoas estão se lamentando? Por que elas estão sofrendo cada vez mais? Por que Viktor Frankl mostra que os índices de depressão e suicídio já estavam atingindo níveis alarmantes ainda na primeira metade do século XX? E o auge da questão da desumanidade, do desumanismo com as mortes, com as guerras sangrentas que houve naquele período. E agora, numa época de crise que nós estamos vivendo, e a história humana sempre teve crises importantes, as pessoas sempre perdiam familiares, por muitos e muitos séculos a expectativa de vida era muito baixa. E por que hoje, diante da crise que estamos vivendo, nós não conseguimos encontrar um apoio, um sustento, e esses índices de suicídio de novo voltaram a explodir? A depressão está no nível assustador, o uso de substâncias narcóticas. Então, por que está acontecendo isso? Cada vez pior. O que deveria ter sido, como o meio acadêmico coloca, uma superação de um mito para um homem melhor. Então, nós vamos discutir isso um pouco hoje, né? E trazer um pouco, na próxima apresentação, um dos elementos fundamentais, um dos pilares das ideias nesse sentido, que é Nietzsche, né? E ele é uma das pessoas que trouxe uma influência importante no que aconteceu no século XX em diante. Bom, enfim, voltando para o momento do que nós estamos vivendo aqui, a situação do que nós vivemos agora. Então, nós temos uma situação em que multidões ignoram os experts incapazes de reestruturar a realidade com propostas absurdas. Então, nós temos multidões de pessoas que não conseguem, na sua realidade verdadeira, aplicar aquilo que os acadêmicos colocam como a superação de um homem mais fraco, de um homem baseado em crenças. Porque essas pessoas estão buscando o verdadeiro sentido existencial das suas vidas, elas não estão vivendo essa falsa realidade que é discutida nas academias, elas estão vivendo a vida verdadeira, a vida real, a vida do dia a dia, a vida que traz o sofrimento. E por que então tem essa diferença? Por que essa diferença é tão gritante? Se nós costumamos dizer que a academia, que a ciência, que a universidade faz a análise do que está acontecendo e nos mostra para onde nós estamos indo, por que ela não está conseguindo isso? Porque ela não está estudando de fato a realidade, talvez seja por isso. E o que daí o Ravi coloca, já na década de 90, é que existia um progresso intelectual muito grande, um avanço intelectual bastante profundo da ciência, dos acadêmicos, e que isso nada tem a ver com a verdadeira sabedoria, que é saber de fato o que está acontecendo, saber de fato o que é a verdade e o que nos rodeia e para onde nós estamos indo. E é gritante, então, esse abismo que se construiu, que talvez no contexto da história, nunca o acadêmico, o estudioso, o intelectual esteve tão distante da realidade, esse intelectual da academia. Porque talvez se nós olharmos para o intelectual da literatura, o intelectual da música, o intelectual da arte, ele está sentindo esse sofrimento, ele está com isso, e ele está colocando no que ele produz, de modo sincero, o que ele sente. E aí existe, então, esse abismo entre o que se estuda e o que se tenta entender da realidade e o que o povo realmente sente, o que nós sentimos. E o que acabou acontecendo, então, foi um grande crescimento do orgulho, de um dos pecados capitais aí,
um autoengrandecimento do tempo moderno, como se ele fosse superior a qualquer outro tempo anterior, porque tudo que era antigo estava muito relacionado a mitos, e aquilo era uma sociedade fraca. Então nós nos engrandecemos, nós descobrimos a partir do tempo moderno que tudo aquilo era uma grande mentira para nos enganar, e nós então agora somos superiores em relação a eles, o que é algo absolutamente errado, essa ideia de pensar que o tempo que nós vivemos é superior a qualquer outro tempo. A verdade é que o ser humano é sempre o mesmo ser humano, e que talvez essa cegueira por conta dessa crença de que somos superiores, ela nos impede de enxergar alguma real superioridade que nós pudéssemos ter em relação ao passado. E talvez do ponto de vista tecnológico, sim, de facilidade de vida, sim. Mas talvez, por outro lado, isso nos mostre uma fraqueza, porque é muito fácil viver nos tempos de hoje sem precisar buscar por alguns confortos que nós já temos muito acessíveis e que nós pagamos por eles através do nosso trabalho. E nós não enxergamos, talvez, que como seres humanos nós somos muito mais fracos e nós nos distanciamos da verdadeira questão da nossa existência. Porque se todo esse conforto sumir em um dia, quem seremos nós? E qual que é a base espiritual? Qual que é a base de sentido da nossa vida que nós temos para enfrentar quaisquer dificuldades maiores ainda que podem vir no futuro breve? Então, se nós olharmos para o século XX, aí olha, ao longo do século XX, com o desenvolvimento, por exemplo, da mídia, né, Ravi coloca que seguiu-se uma homogeneização de gostos culturais. E ali, naquele momento do século XX, né, destacava-se bastante a televisão, num tempo anterior o rádio, e hoje, né, Ravi, no seu livro, poderia colocar quanto que isso se estendeu com as programações on demand, com a TV a cabo totalmente democratizada para acesso a todas as pessoas, e ainda assim a internet hoje em dia, que permite que as pessoas tenham, então, 24 horas por dia, de onde elas estiverem, esse acesso, né? E essa homogeneização de gostos culturais. Existem ídolos na mídia, que hoje em dia, desde já essa época aí, mas hoje em dia está mais gritante ainda, o acesso que todas as pessoas têm, a pessoas cujo objetivo é serem famosas, não importa o que elas façam. Sendo que o objetivo da fama, a fama deveria ser uma consequência de serem pessoas que fazem coisas com qualidade. E aí ele já previa os entrevistadores que eram os profetas da época, atores que eram os sacerdotes e os scripts de programas substituindo escrituras, desde que sem restrições morais, porque quaisquer restrições morais permitiam que essa pessoa estaria fora desse contexto cultural. Então vem todo num contexto de revolução cultural, que na mesma década nós temos aí o livro do professor Olavo de Carvalho da Revolução Cultural e a Nova Era, né, aqui no Brasil. Então, no mesmo contexto da mesma época, aqui um autor, mais especificamente um pregador cristão, trazendo esse mesmo perigo, né, os resultados desse perigo na sociedade em que estávamos vivendo e que continuamos vivendo até hoje. Ou seja, a remoção de Deus das pessoas colocou ídolos no seu lugar, e é isso que acaba sempre acontecendo, ídolos que são artistas semideuses. E nessa década aqui era a década da Madonna, do Michael Jackson, então grandes artistas que eram motivo de chorar, os jovens, eu era adolescente na época, as pessoas choravam por ver essas pessoas só pela imagem dessas pessoas. E não tem a mesma reação quando vem o seu Salvador, Jesus Cristo, a imagem dele. Ou o pensamento sobre ele, ou o clamor para Deus. Então, olha que inversão de valores que foi acontecendo. Então, as pessoas angustiadas foram buscar em outras coisas aquilo que elas necessitavam e que tinha sido removido delas. Né? E a verdade, que é a nossa existência, porque isso é a verdade, nós existimos. Isso que nós deveríamos buscar é compreensão do porquê nós existimos para existir com melhor qualidade, né? Mas essa verdade ela foi relegada a uma subjetividade, então isso é uma coisa que cada um escolhe, o que quer, o que quiser acreditar, a sua verdade é o que você constrói. Eu não tenho mais uma moral que me conduz, uma verdade bondosa do bem supremo que me conduz, né? Esse belo também, o bonito, aquilo que eu admiro, foi subordinado a um contemplativo, e aí esse belo foi desconstruído, e nós vemos isso nas manifestações artísticas mais recentes. E multidões que foram reduzidas à completa idiotice de uma comunidade global com artes governando de modo totalitário. Isso são palavras do livro.
do Ravi. O poder pode o homem viver sem Deus. Então, se nós olharmos, é isso que nós realmente vemos hoje em dia. Então, muitas pessoas que são governadas aí pela televisão, porque ela conta, por modo como que ela coloca, eu acredito no que a maioria está dizendo, né? O que nos governa de modo totalitário, né? E as artes profanando as questões espirituais e programando a nossa própria vida. Então nós trocamos um Deus bondoso, que queria o nosso bem, que queria nos dar a vida eterna, por uma satisfação diária da vida, né? E que nos programa a nossa vida através dessa satisfação diária e nos tirou do foco verdadeiro da nossa existência, né? E um retorno, então, à promessa da serpente. Eu vou abrir os seus olhos, vou te dar o conhecimento e uma falsa promessa de uma vida que você acaba perdendo por conta disso. E aí eu retomo aí Mateus, pelos seus frutos os conhecereis, né? Mateus 7, 20, que está dentro de um contexto de um capítulo que discute justamente esses falsos profetas que diriam sobre um futuro maravilhoso a partir do que eles estavam propondo, né? E nós vamos discutir justamente um desses, que é Nietzsche, na próxima apresentação, mas é pelos frutos que nós conhecemos. E hoje, né, 100 anos depois do começo do século XX, mais do que isso, do iluminismo e de tudo que aconteceu no século XIX, nós vemos então os frutos dessas falsas profecias, né? Então, os frutos desses falsos profetas que estavam programando novos modos de viver, longe desse mito de Deus. E o que eles produziram, né? Produziram violência, produziram índices assustadores de uso de drogas, depressão, suicídio, coisas que nós já comentamos aqui anteriormente. O uso extensivo de medicamentos psicotrópicos, calmantes e antiácidos para os estômagos angustiados, ou seja, as pessoas estão cheias de sintomas e elas não encontram a verdadeira solução, não encontram esse sentido que Viktor Frankl fala e que pode aliviar todos esses sofrimentos, porque colocam eles dentro de um contexto e nos ajudam a nos encaixarmos nessa existência verdadeira, na verdade, né? E aí nós produzimos também o quê? O que eles produziram? O século mais sangrento da história, o século XX. E o que nos espera agora, em que nós estamos mais ainda desconstruídos das nossas verdadeiras raízes, né? E mais ainda, então, aí para o final do século XX, agora o século XXI, famílias destruídas, muitos jovens sem pais, sem rumo, pais brigando com filhos, famílias que por qualquer razão não toleram uma pequena diferença um do outro, casais que não se respeitam. O que nós estamos vendo hoje em dia, um auge, e parece que esse auge não chega nunca, parece que cada vez a coisa pode ser pior. Mas eu digo auge, eu deveria dizer o contrário, né? O fundo do poço é um poço que não tem fim, que vai terminar num abismo infinito, né? O que nós estamos vendo? Os frutos dessas ideias que começaram aí no século XVIII, XIX, aliás, começaram já no começo da Idade Moderna, estão atingindo esses níveis desproporcionais hoje em dia. Então, nós temos que rever, talvez, se essas ideias nas quais nós nos apoiamos são de fato aquelas que podem nos levar para algum bem. E aí, perto de concluir essa apresentação, que é mais uma situação, mais um estabelecimento da situação que nós vivemos hoje em dia, né? Ravi vai falar em alguns momentos sobre o termo ateísmo, mas profundamente sobre o antiteísmo, porque não é só uma questão de não ter Deus e viver de uma forma confortável com relação a isso, mas é um verdadeiro ódio contra quem tem, e um movimento de que eu preciso destruir o Deus das pessoas que acreditam em Deus. Quer dizer, eu não me basto de não acreditar em Deus, mas eu preciso destruir quem acredita em Deus, ou destruir entre aspas, o mito que essa pessoa tem, para eu ficar confortável. Então, quer dizer, é realmente uma relação de ódio, né? Como se aquilo fosse o grande veneno da sociedade. Quanto mais essa destruição acontece, mais se destrói a unidade humana e mais nós vemos esses frutos que nós citamos no slide anterior. E aí, em palavras do livro, né, o ateísmo não é apenas uma descrença passiva em Deus, mas ele é uma negação de importantes afirmações de todas as variedades de teísmo. Então, ele não só nega, e aí mais ainda ele vai para um antiteísmo. O ateísmo ele contradiz a crença em Deus com uma positiva afirmação da matéria como uma realidade absoluta. Isso é importante, porque muitos colocam o ateísmo como apenas uma negação, um afastamento de Deus. Eu não sei se Deus existe, às vezes até confundem isso com certo gnosticismo, né? Mas
existe uma postura positiva, né? E daí vai gerar todo o positivismo, né? A afirmação da matéria como realidade absoluta, impedindo qualquer possibilidade de crença, ou tentando bloquear qualquer possibilidade de crença e afetando inúmeros seres humanos, né? E aí vem o antiteísmo, né? A postura proativa contra qualquer crença. E alguns deles vão se revoltar com essas palavras do livro, do Ravi, né? Vão dizer assim, poxa, mas o Ravi está dizendo que então todo antiteísta é uma pessoa má, que deseja o mal, e não, existem muitas pessoas com uma moral muito boa e que não acreditam em Deus, é verdade. Viktor Frankl vai falar desses, que no fundo, eles têm o existencial lá dentro deles, né? Ele vai citar eles. E em particular porque Ravi vai citar a história de Stalin, por exemplo, que chegou até a ser um seminarista e que tinha um ódio tão profundo de Deus que a filha dele vai contar que na hora da morte dele ele levantou o punho cerrado contra o céu e depois morreu. Então era uma raiva tão grande, né? E um ateísta vai dizer, não, mas não somos todos assim, nós temos uma moral, existe uma moral dentro de nós, uma moral humana, uma moral que é construída, que pode ser construída, né? Eu não sou que nem Stalin. Eles têm razão, existem muitos ateístas que não são assim, mas eles não têm argumentos contra aqueles que se tornam assim. Porque se não existe uma moral que nos guia, então acaba sendo uma simples escolha. E ele não vai conseguir explicar por que o teísmo leva a existe um argumento claro, lógico, que me conduza a uma verdade, me conduza a um bom comportamento, me conduza a uma imagem da perfeição, né? Enquanto que eu não tenho como justificar aquele antiteísta que acaba sendo, inclusive, mal, genocida e tudo mais. Então, o antiteísta ele nem sempre é imoral, né? Mas falta-lhes o ponto de vista objetivo sobre onde se apoiar. Ele não tem um argumento para explicar aquele que se torna imoral. Porque a sua vida apoiada naquela moral, aquele ateísta que se apoia numa moral, não, eu tenho uma moral, eu tenho uma ética de vida, ele se apoia em algum fundamento, e nós vamos ver isso, né? Existe algum fundamento, não houve uma completa destruição desses fundamentos e desses valores judaico-cristãos, né? E esse apoio nessa vida moral, ele vai tornar-se melhor do que aquela que é apoiada na sua filosofia, porque a sua filosofia de vida não tem apoio moral, né? E aí acaba que um antiteísta, um ateísta, ele vai ter que aceitar que se ele tem uma moral, aquilo não vem da filosofia em que ele acredita. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, né? Na próxima eu vou continuar falando um pouquinho a respeito do assunto, entrando um pouquinho em um dos profetas do século XX, né? Que é Friedrich Nietzsche. E eu agradeço a atenção, peço que quem tem interesse se inscreva no canal e comente se gostar. Um abraço.